superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chegam Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa parábola do semeador, eu acredito que seja conhecida por todos. Diante dela, nós vemos, num primeiro momento, o semeador. O semeador, ele sai a semear. Se nós pensarmos literalmente na parábola de Jesus, o semeador, ele é um mau semeador, porque ele semeia em qualquer lugar. Ele semeia no terreno bom, no terreno ruim, entre os espinhos,
na estrada onde os pássaros comem, ele sai lançando as sementes, meio que sem se importar onde as sementes são lançadas. Mas quando nós olhamos com o olhar da fé, Deus, como semeador, é aquele que não se cansa em falar, não se cansa em ir ao encontro dos seus. Deus sempre nos chama, mesmo que o nosso coração esteja endurecido, mesmo que o nosso coração seja instável, mesmo que o nosso coração aos espinhos da amargura, da tristeza, do desânimo. Deus, ele sempre fala, ele sempre lança sementes. Diante da imagem de Deus, nós também somos convidados a seguir o exemplo de Cristo e também lançar as sementes. Lançar as sementes da fé, do Evangelho, da Boa Nova, da misericórdia, do perdão, da bondade, da doação, da sensibilidade e assim tantas outras graças e bênçãos que Deus nos dá. Nós somos convidados a passar pela nossa vida e lançar a todos, não só aqueles que são bons para nós, não só para aqueles que nos fazem o bem, mas para todos. Somos convidados a transbordar as sementes do Evangelho a todas as pessoas. E no segundo momento, o Evangelho nos apresenta os diferentes espaços onde a semente é lançada. E Jesus assim nos convida a sermos terra boa, terra que ouve a palavra, que acolhe a palavra e não a perde. Mesmo que venham provações, mesmo que venham dificuldades, mesmo que os sentidos nos digam o contrário, mas mesmo assim somos convidados a nos alicerçar na palavra, porque é somente permanecendo firme na verdade que a palavra nos diz é que ela produzirá frutos. A semente demora, não é do dia para a noite, ela precisa de perseverança, determinação para morrer, para brotar e assim crescer. E com o tempo ela produzirá frutos. Ou seja, é difícil, demora, não é do dia para a noite. Que nós saibamos perseverar em ouvir, em acolher e em viver a palavra de Deus lançada em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, pedimos novamente que o Senhor lance as sementes da palavra, do Evangelho, do Senhor em nossas vidas, para que assim a tua semente brote, produza frutos e transforme a nossa maneira de ver, de viver, de agir. E assim, como frutos, que nós também saibamos espalhar as tuas sementes aonde nós estivermos. Semente da bondade, da alegria, da paz, da misericórdia, da boa notícia, da perseverança, e assim como o Senhor desejar. Que sejamos semeadores no caminho para o céu. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.